Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas possam nos inspirar, fazendo de nós instrumento da orientação do mundo maior. O nosso bom dia também aos amigos da internet, do canal 500, do Alamar Regis e da Rede Amigo Espírita, dirigida pelo nosso amigo Zé Aparecido. Um bom dia e a gratidão pela audiência nesta manhã. A gente vai começar a falar dos benefícios da paciência com uma lição do livro Inquietações Íntimas, que é a nossa psicografia, mas é do espírito Jordano Bruno. O Jordano, inclusive, nós já estamos com um outro livro que deve ser lançado até o final desse ano, início do ano que vem. Ele diz assim: é tempo de refletir sobre o que fazer com a vossa existência. O filósofo René Descartes disse a frase existencial: penso, logo existo. Temos pensado em nós mesmos, na relação conosco mesmo, na relação nossa com o mundo. Levar a vida como quem acompanha uma procissão de cegos e surdos é buscar sofrimentos certeiros no futuro próximo. Nos casamos? Por que nos casamos? Estamos solteiros? Por quê? E viuvamos? Por quê? Por que escolhemos o Espiritismo como filosofia de vida? E continua o Espírito. Por que exercitamos esta ou aquela profissão? Por que estamos na nossa família? Ainda é tempo de perguntar e de se perguntar. Tempo de viver com paciência, servindo a Jesus Cristo, onde fomos plantados como semente do amor. É tempo de curtir o olhar dos filhos, a face dos pais, os cabelos brancos do cônjuge. É tempo de ouvir uma boa música. É tempo de fazer o bem. É tempo de plantar uma árvore. É tempo de visitar um doente. É tempo de visitar um amigo no seu domicílio. É tempo de olhar para nós mesmos e perceber os seres iluminados que somos. É tempo de agradecer a Deus a oportunidade da vida. É tempo de dizer aos amigos: eu te amo. E dizer ao Vigílio, né, que fez aniversário: eu te amo. Dizer a Marli, nova companheira do Vigílio: Vigílio não desiste de casar, e que é a última, hein, Vigílio? Eu te amo. A Marli, primeira vez que eu olhei a Marli, falei: vai casar com o Vigílio. Pode perguntar para ela, né? Então, são esses laços que a gente constrói. É tempo de cuidar dos familiares idosos. É tempo de servir. Servir sem tempo. Esse capítulo do livro nos levou à reflexão sobre os benefícios da paciência. Porque a paciência tem a ver exatamente com o tempo. A gente não faz essa conexão. A paciência, alguns conceituam dizendo, é a ciência da paz. Está certo. Porque a paz começa em mim, diz a música do Nando Cordel. Mas como ter paz se eu não consigo lidar bem com o tempo? Então é ter ciência da paz. Eu diria, a consciência da paz. Nós estamos naquela chamada fase do tempo sem tempo. Nós não temos tempo. E essa ausência do tempo nos dá a impressão de que o relógio está andando mais depressa. Eu estou nervoso, falei: nossa, já são 9h10.
Então o relógio parece que anda mais rápido. Nós tivemos, o fim de semana passado, um encontro espírita para casais, lá no Caparaó, e foram 2 dias inteiros. Nós nos encontramos no sábado de manhã e terminamos domingo às 18 horas. E passou assim. Rápido. E lá no encontro para casais, a gente falava do tempo do sexo. Olha que coisa. Segundo pesquisas médicas, 40% dos homens sofrem de impotência sexual ou ejaculação precoce. Isso é um dos pontos que foi abordado no encontro. Muitos desses casos não são casos fisiológicos. A gente tem médico aqui na plateia, não são casos fisiológicos. São situações psicológicas. Até mesmo do tempo para fazer sexo. E no apartamento de cada casal, tinha um kit com bombonzinho, coraçãozinho, mensagem de amor, aquela coisa de encontro de casal, que tem estudo, mas também tem a parte de romantismo. E no kit também tinha um óleo de massagem, que foi uma festa, quando a gente comentou sobre o óleo de massagem. Primeiro porque a embalagem do óleo de massagem, ela é uma garrafinha pequenininha assim. Eu falei, será que o dirigente enganou e colocou cachaça para os casais? Meu Deus! Será que a cachaçaria é patrocinadora do encontro? Não, mas a companheira que me convidou é muito coerente. Pode ser que seja o pessoal do hotel, sem saber, colocaram lá, sem avisá-la. E depois eu fui olhar, a gente não pode ter a primeira impressão sem ler. Aí eu fui ler. Na embalagem estava escrito óleo para massagem. E é exatamente, e aí por que a gente aproveitou para abordar esse assunto, falando do tempo, da intimidade do casal. E a massagem ali é o tempo de massagear a esposa ou o marido. Um tempo. Porque já faz correndo, já pensa no dia seguinte, no que vai fazer, nos problemas, e aí vem a impotência. Ou vem a dificuldade da esposa também. Menos aparente, mas não muito diferente, por causa da questão do tempo. Então, até mesmo o tempo para fazer sexo tem sido complicado. O tempo está escasso, a gente quer fazer tudo, quer dar conta de todos os compromissos, e não damos. Só para a gente ter uma ideia, a vida que uma pessoa que ganha um salário e meio hoje no mundo, no Brasil, vamos dizer assim, quer dizer, ganha R$1.000, vamos imaginar. A vida que uma pessoa que ganha R$1.000 leva hoje é muito mais confortável do que a vida de um rei na Idade Média. Não é de um nobre, não, de um rei. Imagina o rei sentado, 3, 4 pessoas abanando ele. Nós temos o ar-condicionado. E uma pessoa que ganha R$1.000, ela pode colocar ar-condicionado em casa. Porque ela pode comprar parcelada em 20, 30 vezes e ainda tem a conta de energia dela tem desconto por causa da renda dela. Então, nós levamos uma vida muito mais confortável. As informações que nós vemos num telejornal, e os telejornais é muito interessante. A repórter lá, a âncora, seja de qualquer rede de televisão, não estou aqui criticando o A ou B, ela entra e diz assim, morte e estupro na região tal do estado tal. Aí mostra aquela cena, as pessoas chorando e tal, e depoimentos, e um fala que vai vingar, o outro não sei o quê, depois ela fala, uma grande festa em São Paulo nesse fim de semana, aí já muda completamente a coisa. É a Copa do Mundo. Então ela migra de uma situação para outra de uma forma absurda. E a gente fica meio maluco ali acompanhando. A quantidade de informações que chega pelo um telejornal ou num site de jornal, ela é semelhante a informações de 50 anos do século XVIII. O que se levava 5 décadas para informar, hoje se informa em 1 hora. E a nossa cabeça processando tudo isso.
Faz parte da evolução, a aceleração, a grande gama de informações. Foi noticiado da quantidade de espíritos que chegam no mundo a partir da década de 70, que vêm de planetas mais desenvolvidos que a Terra. E o que acontece? Como esses planetas são mais evoluídos que a Terra, essas crianças são rápidas na informação. Tudo delas é muito mais rápido para processar. Então, quando a gente pensa, o neto, o jovem de 20 anos hoje, né, que é mais ou menos 20, 30 anos hoje, ele já processou aquilo, a capacidade dele de processar as informações. E aí o que acontece? A criança passa a ter dificuldade de aprendizado na escola. Começa a não aprender. Porque a professora está explicando, a professora ainda usa aquela escola de 1950. E esse espírito vem de um planeta que estaria em 2030, 40 talvez, comparado à Terra. Então ele olha, vê aquela professora escrevendo no quadro, fazendo a conta 2 mais 2, a operação, ele não tem paciência, aí ele se desliga e começa a viajar. E aí aquela informação, aí a professora cobra na prova, a prova que a professora aplica está adequada à metodologia de ensino dela, o que é muito correto. E aí ele vai tomar 0 na prova. Então ele passa a ter déficit de aprendizagem, déficit de atenção, aí leva para o médico vai drogar. Para que serve por que o médico vai passar a medicação? Para desacelerá-lo, para ele poder ficar mais lento. Então ele vai ficar meio grogue ali, acompanhando a professora, e ele fica bonzinho. Retarda o processo de evolução dele. E aí a gente vai se adequando. Uma hora, a metodologia educacional, eu sou professor, então eu estou tirando no pé, a metodologia educacional vai entender que ela precisa crescer um pouco mais, evoluir um pouco mais. Claro que é tudo muito lento. Então, a quantidade, a velocidade das informações é muito grande. E aí a gente tem que participar de tudo. Aí a gente entra na internet e está em horário, em tempo real, falando com um fenômeno que aconteceu no Japão há 10 minutos atrás. Quem estiver no Facebook agora já vai encontrar lá que eu estou em Colatina e que a palestra está ocorrendo. Para poder entrar no canal 500 e assistir a palestra. Então, essa necessidade de participar de tudo, dar conta de tudo, de se informar de tudo. E na rede mundial de computadores, além das informações frívolas, das informações menos interessantes, que vão desde suicídio, jovens que se suicidam com a câmera focando eles. Um dia desse, a minha esposa flagrou um grupo de alunos tentando entrar num site, numa imagem de suicídio de um adolescente. Deu uma bronca neles, tomou o celular, levou para a coordenação, para devolver só depois. Então, ao mesmo tempo que a gente recebe informações que adoecem, tem pessoas que ficam ali olhando pedaços de seres humanos em acidente, etc., fofocas. Ao mesmo tempo que aparece isso, aparece também notícias científicas seríssimas. Por exemplo, no ano de 2013, nós tivemos no Brasil 341 mil divórcios. 14% a mais do que no ano de 2012. Em 2012, nós tivemos 10 vezes mais do que 2011. Porque em 2011 foi quando ocorreu aquela lei que libera o divórcio no cartório. Então subiu e tornou a subir novamente. Agora só que um aumento menor, 14%. Porém, a quantidade de casamentos também subiu 14%. Mais de 1.100.000 casamentos. 3 vezes a quantidade de divórcio. Isso quer dizer que o cara divorcia e volta a casa de novo. Então o problema não está no casamento em si, na instituição casamento, mas na incapacidade de ter paciência um com o outro. A gente entende que precisa casar,
Aí a gente troca de parceiro, imaginando que o novo parceiro vai ter paciência, que a gente vai ter paciência com eles, que vai ser diferente. Aí essa necessidade de estar. Então, paralelo a isso, essas notícias. Por exemplo, a notícia de que os médicos, os cientistas, estão fazendo experiência usando o vírus do sarampo para matar os tumores cancerígenos, sobretudo os mais sérios ligados às células-tronco. A experiência já foi feita com sucesso nos camundongos, nos ratos, e agora os próximos anos serão com humanos, e a expectativa é que em menos de 10 anos nós teremos aí o vírus do sarampo matando os tumores. A ideia da cura do câncer cada vez mais concreta, cada vez mais simples, porque não teria o efeito colateral que tem a quimioterapia, a radioterapia. Onde é que eu vi isso? Na internet. Então, ao mesmo tempo que a gente tem notícias ruins, a gente tem notícias dessas. E aí a gente quer acompanhar tudo. Hoje, eu fui no interior de Recife, em Caruaru, para um evento, um mês espírita, num shopping center. E aí, depois que terminou a conferência, eu perguntei ao dirigente, que ele é muito entusiasta e tal, como é que o senhor me descobriu? Ele disse, pelo YouTube. Joguei lá no YouTube, apareceu o senhor lá, eu assisti umas 10 palestras do senhor, e eu falei, vou chamar esse moço para vir aqui. Ele fala senhor comigo, mas ele tem 82 anos. Eu vou chamar esse moço para vir falar aqui em Caruaru. Aí eu fui na Caruaru, a segunda capital de Pernambuco. A primeira é Recife, e a Caruaru seria uma espécie de segunda capital. Então, quer dizer, olha só, a gente consegue, se eu quiser falar sobre qualquer assunto, quiser pesquisar sobre qualquer palestrante, ainda mais as nossas palestras aqui, que Carlão posta na internet rigorosamente 2, 3 dias depois, no máximo. Então, se você clicar Luiz Silva, vai aparecer uma lista de mais de 30 palestras. Você jogar no... Então, são muitas informações que a gente precisa acompanhar. E na necessidade de acompanhar tudo isso, a gente fica sem tempo e sem paciência. A gente passa a ter pressa. E com pressa, não existe paciência. E a gente começa a correr para lá e para cá. E aí surge a chamada impaciência. Imagina, a fila, qualquer fila, eu ia falar fila do banco, mas hoje tudo tem fila. Qualquer coisa, você chega, tem fila. Supermercado, para ir ao cinema, para ir ao teatro, tem fila. Imagina aquela fila que não anda. Aí a pessoa começa a bater o pé. O outro começa a bater a mão. Daqui a pouquinho tem uma escola de samba ali, sem instrumento. E aí começa a comentar, você já viu como é que esse caixa é lento? Olha, ninguém merece. Aí o de trás fala, vamos reclamar com o gerente? Mas gerente, aquele tonto, aquele é pior do que o caixa. E aí começa. E aí o cara sai, volta e xinga, porque veja, a pessoa perturbada, ela não quer ficar sozinha, ela quer ter alguém com ela. O Carlos me contou quando eu cheguei aqui, Vigílio, do amigo caranguejo. Eu achei curioso, porque é uma questão regional. Como estamos pela internet, Carlos, ele pode divulgar que é regional, porque caranguejo é da região aqui do nosso estado. Então, segundo ele, você coloca, o que eu acho triste pensar nisso, embora eu adore uma moqueca de caranguejo, mas é triste imaginar que é dessa maneira. Você coloca os caranguejos dentro do caldeirão e bota a água quente. Aí começa a ferver, vai matá-los na água fervendo, tadinho. Aí o mais esperto consegue escalar a lata e prender a poã para sair. Mas como ele está amarrado aos outros, o de baixo quer puxar ele e aí quer subir também. Só que ele não aguenta, ele não vai suportar 4, 5. A poã dele não é suficiente, resultado, ele cai e morre junto com os outros 5 que estão puxando, né? Então é mais ou menos o efeito caranguejo. Quer dizer, o perturbado não quer ficar sozinho, ele precisa da solidariedade, da perturbação dos outros.
E aí que ele começa, tá vendo? Ah, o Cássio não anda. Também fica batendo papo com o cliente. Ó, deve ser amigo do cliente. E começa ali a perturbação. E aí a falta de paciência. E aí você olha o relógio, não anda. E aí a confusão. Eu estava em Buenos Aires para pegar um voo às 6h30 da manhã. Para o Brasil. Quando o aeroporto de Buenos Aires, ele parece um aquário. Todos, aliás, quase todos os aeroportos são assim, todos cercados de vidro. Por uma questão muito lógica, para você ver o avião. Quando a gente olhava no vidro, a gente não conseguia ver um palmo na frente do nariz da gente. Porque estava todo envolvido por névoa, por nevoeiro. Resultado, impossível voar com nevoeiro. O voo era às 6h30, às 5 eu cheguei no aeroporto. Quando deu 6h15, o aeroporto avisou que aquele voo estava transferido para 9 horas. Aí foi um away. As pessoas começaram a se aborrecer e mudaram a gente de portão. Fomos para o outro portão aguardar o voo para as 9 horas. Quando deu 8h30, avisaram que o voo havia sido trocado para 11 horas. Porque o nevoeiro continuava ali. Dava para ver, estava visível. Quando foi 10h30, eles avisaram que o voo ia sair 1 hora. Aí um brasileiro levantou a mão e falou: ó, pessoal, eu não aceito esse abuso, não. Estou aqui desde as 5 da manhã, como todos vocês. Eu proponho a gente fazer uma rebelião. E partiu para cima da vendedora lá, falando em espanhol, e não conseguia entender o que ele estava falando, e aquela confusão, e o povo pega, e eu fiquei orando, falei, Jesus Cristo, né? E ele falou, vocês aí, apontou para a gente, vocês aí, vocês estão atrapalhando nosso movimento, vocês não são brasileiros, não? Vocês não querem ir para o Brasil também? Vem para cá se juntar a nós. Quer dizer, ele queria me perturbar. E eu ali quietinho, impressa, até que eu levantei a mão e falei, companheiro, o negócio é o seguinte, vamos pedir ao pessoal da aviação que consiga um avião que você possa pilotar. Vá você e esse grupo, porque está nevoeiro, está dando para a gente ver que não dá para voar. Que aí se cair, cai só vocês. Eu não vou. Pronto, chegou o facho. A moça da empresa aérea falou, vou chamar a polícia. Quando falou em chamar a polícia, aí ele, mas por que vai chamar a polícia? Porque você está ameaçando a minha integridade. Ela disse para ele em espanhol. Então, olha a que ponto chega o nosso desequilíbrio. Tudo isso porque nós priorizamos o ter ao invés do ser. O ter o automóvel, o ter a posição social, o ter a viagem para o exterior, o ter a casa na praia, o ter a casa no campo. Então nós nos perdemos no que somos. E a pressa, diz o ditado popular, é inimiga da perfeição. Tudo que é feito com pressa não é bem feito. Todo grande empreendimento, diz a Joana de Ângeles no livro, como é que é o título? Eu vou me lembrar, faz parte da idade. Ela diz o seguinte, todo grande empreendimento, rejubila-te, viu? Lembrei, para não passar vergonha. Do livro Rejubila-te, Rejubila-te em Deus, é o título. Todo grande empreendimento começa com um passo, começa com um degrau. A gente vê hoje, por exemplo, a obra do Lar Irmã Sheila, do Lar Vovô Simeão. Como é que começaram essas obras? Com um degrau, com uma pessoa, com duas pessoas, com seu Reinaldo e a esposa. Depois foi chegando gente para ajudar, aqui e ali. E hoje a gente vê a obra, o Lar Irmã Sheila, passaram mais de 2.000 pessoas pelo lar, que hoje são referências no estado, algumas delas. Engenheiras, advogadas, juízas, que foram internas do Lar Irmã Sheila. Mas quando o seu Reinaldo começou, quem podia imaginar que
ele teria essa missão que levou a existência inteira. Então é feito com pressa, não é bem feito. Eu me lembro uma das vezes que eu vim a Colatina, eu não sei se eu ouvi falar no Alexandre Dumont naquela ocasião, eu vim a Colatina e fiquei hospedado na casa do Vigílio. E aí o Vigílio disse para mim assim, eu queria te mostrar uma coisa. Eu disse, tudo bem. Então daqui a pouquinho eu vou te levar para você ver. Aí me trouxe na rua aqui atrás do Banestes, um prédio bem mal cuidado, assim, em decadência mesmo, uma porta de metal toda enferrujada. Ele disse, o que você acha dessa loja? Aí na hora me veio uma casa espírita. Mas eu não sabia por que ele estava me propondo, sei lá, se ele queria montar o consultório dele, ou se queria montar uma loja. O que você acha dessa loja? Eu falei, muito bem localizada. Eu só estou pensando num centro espírita. Isso eu pensei também, eu falei para ele. Aí ele disse assim, eu acho que eu estou meio não, porque ninguém é meio louco. A pessoa é louca ou não é, né? Eu acho que eu enlouqueci, que eu estou pensando em comprar esse imóvel. Eu disse, olha, se eu tivesse dinheiro também, eu também seria louco. Acho que é por isso que Deus não dá asa à cobra. E aí eu falei, vamos começar logo, Vigílio? Ele disse, não, primeiro precisa preparar, tal. 8 meses, 1 ano depois, talvez, abriu as portas da Sociedade Espírita. Que é essa referência. A Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, para os amigos da internet aí, é uma referência em ser espírita no nosso estado. Ela recebeu da federação uma, não sei se moção que chama, né? Enfim, um agradecimento da federativa pelos bons serviços prestados no campo da divulgação espírita. Vocês aqui de Colatina têm a melhor qualidade de espiritismo do Estado do Espírito Santo. Uma das melhores do Brasil. Eu não conheço uma casa espírita do Brasil, e eu ando o Brasil inteiro, de norte a sul, que tenha qualidade na oratória que tem essa casa. Que receba tanto palestrante de fora. O Severino Celestino, a agenda dele é apertadíssima. Esteve aqui há algumas semanas atrás. Só para a gente entender. Semana que vem tem o Jairo Avelar, lá de Belo Horizonte, do programa da Rede Boa Nova de Rádio. Psicólogo, médium, escritor, um dos maiores do Brasil, estará aqui em Colatina. Então, isso no Brasil inteiro, gente, é raro. É raro. Mas começou quando? Começou com pequenos passos. Tudo começa com pequenos passos. Então, a paciência, ela nasce no silêncio interior, como afirma Giordano Bruno na leitura preparatória. É o silêncio interior. É a paciência. A paciência de ouvir. A paciência no falar. João de Anjos diz o seguinte, nós temos 2 ouvidos. Parece que é o contrário, parece que a gente tem 2 bocas e um ouvido só. Porque a gente quer falar o dobro do que quer ouvir. E aí como é que funciona? Como é que fica? Se eu falo o dobro, o outro fala o dobro, o outro fala o dobro, quem é que vai nos ouvir? Ninguém. Aí ficamos carentes. Não temos para quem falar. Esse é um grande desafio. Não temos para quem falar. Porque ninguém quer nos escutar. Porque nos tornamos pessoas chatas. E não é uma pessoa, somos nós que nos tornamos pessoas chatas. Esquecemos de ouvir o outro, de falar um pouquinho, ouvir um pouquinho. O maior desafio da pessoa se tornar pública é a paciência. Sabe por que é a paciência? Quem já ouviu aí comentário de artistas? Fulano de tal é muito chato, quem trabalha com artista. Fulano de tal exige isso. Tem um artista que exige 70 toalhas brancas, ele só vai
Só ele, para o camarim dele, ele precisa de 70. Eu não entendo como é que a pessoa usa 70 toalhas. E tem que ser branca. E frutas, e não sei o quê, e horário de voo, e não pode ter conexão. Para ir para Curitiba, para ir para Santa Catarina, a gente viaja quase o dia inteiro. Você pega o voo em Vitória às 6 horas da manhã e chega em Santa Catarina 5 horas da tarde. Olha só, tão pertinho que fosse direto. Mas não tem, em Vitória a gente não tem voo direto, a não ser para o Rio e São Paulo, que aliás isso, São Paulo tem voo direto para tudo enquanto é parte do Brasil. Então Vitória não faz diferença. Então a gente está perto do Rio, está perto de São Paulo, mas é só. Belo Horizonte também é só. Os outros estados têm que fazer conexão. Aí o artista não quer conexão. Hoje ele o artista já tem o jatinho dele. Por que eles ficam impacientes? E aí a gente percebe até com palestrantes espíritas, que começam a se tornar pessoas com conhecimento público e aí começam a ficar impacientes. Porque as pessoas se acham especiais. O primeiro da turma, o melhor, pertence a um outro nível social. Mas quer dizer que eu tenho que pegar fila? Não, eu não vou pegar fila, eu não sou pessoa desse tipo. Pegar ônibus, estão discutindo aí superlotação de ônibus. Eu nunca andei de ônibus, não ando. Mas se o seu carro quebrar, pega o táxi. Eu não pertenço a essa classe. Então a gente se sente especial. A gente se sente o primeiro. Como diz José Raul Teixeira, nós nos sentimos a última Coca-Cola no deserto. Primeiro que Coca-Cola faz mal. Se for a última, então mata o sujeito. Mas a gente se acha a última Coca-Cola no deserto. E aí vem a impaciência. Mas eu vou ter que ouvir tudo isso? Imagina ligando para reclamar de um serviço telefônico. Aí vem aquela musiquinha, paraná, paraná. Agora, o que o senhor deseja? Senhor, nós vamos estar, um gerundismo horrível, vamos estar informando o senhor a respeito. Bom, isso aí, o senhor vai ligar para o telefone 0800, tarará, tarará, tarará. Aí você liga para o 0800, tarará, tarará, a pessoa atende, qual é o problema do senhor? Olha, isso, agora para o senhor resolver isso, eu tenho que ligar para o telefone tal, tal, tal. E aí você fica para resolver um problema, um problema de um gasto de R$10, você leva 2 horas. Aí você fala, meu Deus do céu, é melhor ficar os R$10 para lá e eu ficar no prejuízo. Mas a questão ali não é o valor, é a cidadania. Certo é certo. Não é você, é milhões. Se a empresa de telefonia, ela age errado com você, ela age com milhões. Se todas as pessoas começarem a reclamar, ela vai andar certinho. Só que isso exige tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho pressa. Não é assim que a gente vê? Eu tenho pressa. Eu não tenho tempo. E aí a gente tem tempo com as pessoas mais velhas. A gente não tem paciência. A pessoa fala, você fica olhando. E a pessoa falando. Eu escrevi o meu próximo livro, o nome dele é Os Desafios da Alma. E um dos capítulos chama-se O Desafio de Escutar, em que eu falo da necessidade de escutar. Uma das minhas pacientes, ela estava com um problema seríssimo de depressão misturada a um sintoma de esquizofrenia. Não era esquizofrenia, era um sintoma, mas, por isso, ela chegou a ficar internada em um sanatório por 3 meses. Foi feito um tratamento, ela foi saindo do processo, se integrou ao trabalho espírita, já que ela é espírita. Ela veio de São Paulo para cá por causa disso. E aí um dia eu disse para ela, olha, vamos começar a espaçar as suas sessões. Já tem 6 meses que nós estamos juntos, eu acho que você já está melhor, já está reduzindo a medicação, o psiquiatra já está reduzindo a medicação, está quase zerando. Então,
eu vou me encontrar com você uma semana sim e uma semana não. Durante 2 meses. Depois vai ser uma vez por mês. Depois vai ser uma vez a cada 2 meses, depois é alta. Então eu quero que você se programe nesse sentido. Que eu sei que tem custo para você, toda semana estar aqui, você tem que pagar a consulta. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor não se incomoda não, se eu puder vir toda semana? Eu digo, não, o dinheiro é seu, se quiser vir toda semana, para mim não tem importância. É isso que eu faço questão. Se eu tiver que viajar, ela dá um jeito de mexer para encaixar. Ela não fica uma semana sem conversar comigo. E não é aquela carente que precisa saber da vida passada, mas até porque o consultório é de psicanálise, não é um consultório é um consultório mediúnico. Mas apenas para conversar. E a sessão com ela é super suave, porque a gente conversa. Então as pessoas chegaram nesse ponto. E nesse texto de escutar, eu falo da paciência de escutar. Olhar para o outro. Balançar a cabeça que está ouvindo. Expressar alguma palavra de compreensão. Ah, sim, nossa, para que a pessoa perceba que você está prestando atenção. Porque, no meu caso, eu tenho um problema seríssimo. Eu saio do ar. A minha impaciência íntima, embora eu me esforce para ter paciência, a minha impaciência íntima me tira do ar. Chega um ponto da conversa, eu saio do ar. Eu acho que o meu olhar fica morto. E por que eu sei disso? Porque a pessoa diz para mim assim, então tá bom, até amanhã. Ou seja, eu acho, quando a pessoa fala isso comigo, eu me sinto péssimo. Porque eu sei que eu saí do ar. Ou seja, a minha resistência íntima de escutar. E Jesus Cristo, em momento nenhum, na sua passagem, ele demonstrou impaciência. Aquela passagem dos vendilhões do templo, quando nós conversamos com o professor Severino sobre aquela passagem que Jesus parece agredindo os vendedores do templo, qual seria a interpretação daquela passagem? Ele diz assim, Aloísio, de antemão, isso não combina com a personalidade de Jesus. Contudo, toda a vida de Jesus é uma contradição essa passagem. Não foi assim. Não foi assim. E nos filmes o pessoal exagera. Jesus mete o pé na mesa, mete a mão na cara dos... Não tem nada disso. Em momento nenhum aconteceu isso. Eu recebi um e-mail, vocês devem ter recebido também, que a ONU, um conselho formado por diversos religiosos de vários segmentos, inclusive espiritismo, budismo, catolicismo, protestantismo, uma comissão pediu à igreja, o Vaticano, que abrisse os arquivos para ter acesso aos originais do Evangelho para uma nova tradução do original, porque algumas coisas não combinam com a personalidade de Jesus. Interessante. Olha o que no mundo, no futuro, nos oferece aí. Porque não combina com Jesus. Momento nenhum. O que te aflige? E o cara lá gemendo. O que te aflige? Ah, Senhor, eu não consigo andar. Levanta e anda. Com calma. Não é assim, levanta e anda que eu tenho pressa, tem mais 10 me esperando. Não, ele olha para a pessoa, levanta e anda. Os encontros com Chico Xavier, na cidade de Uberaba, eram únicos. Podia comparecer 10 ônibus de 40 pessoas cada um. Se você perguntar a cada uma dessas 400 pessoas atendidas pelo Chico durante o mesmo dia, elas vão dizer, quando o Chico me encontrou, foi muito especial. Ele olhou para mim, disse o meu nome. E aí a sensação que a gente tem
é que o Chico disse assim, para tudo. O meu contato agora é só com ele. Como é que ele arrumou tempo para fazer tudo isso, gente? Para atender as 400 pessoas sem paciência. Porque o Chico nunca se sentiu uma celebridade. E olha que ele era. Era visitado por gente do mundo inteiro. Por atores e atrizes famosos, mas ele nunca se sentiu. O Ariston, que esteve aqui, Ariston, lá em Brasília, eu fui fazer palestra na Casa Espírita que ele dirige, ele me contou certa feita que ele trabalhou com o Chico 15 anos. Ele contou certa feita que estava o pessoal da NASA, o governador de Minas Gerais, senadores, deputados, todos visitando o Chico. Todos de terno, muito bem vestidos. E o Chico também de terno para recebê-los. E aí queriam conversar com o Chico disse, agora eu não posso, porque é o horário da sopa dos pobres. Vem para vocês conhecerem. E aí aquele monte de gente pobre tomando sopa, e o povo lá conversando com o Chico. Diz o Ariston que, de repente, o Chico, conversando com eles, o Chico virou de costa para eles e disse, oi, Dona Maria de lenço, sandália de dedo, com um pratinho de sopa na mão. Tudo bem, Dona Maria? Abraçou Dona Maria e ficou de costa para o governador do estado, para os senadores. Como a senhora tem passado? Tudo bem, seu Chico. Seu filho fulano de tal está ainda com dificuldade no álcool, minha irmã? Ô, Chico, ainda estamos lutando muito, tem que orar, tal. Ficou ali uns 5 minutos conversando com a mulher. E o pessoal esperando ele. As autoridades. Aí, quando ele terminou, ele abraçou a Dona Maria foi embora, ele se virou e falou, vocês me desculpem, é porque é uma amiga muito querida, é uma pessoa muito especial para mim, eu precisava dar atenção a ela. E aí o Ariston, assistindo aquilo, falou, Chico, você enlouqueceu? Você sabia que estava perto de você as maiores autoridades do Estado, e algumas do Brasil, recebendo o pessoal da NASA? Aí ele disse para Ariston, louco eu estaria se eu não desse atenção a Dona Maria. Até rimou. Se algum dia eu agir diferente, mande-me internar. Mande-me internar. Então, quando a gente se coloca onde como se colocava o Chico, cisco de Deus, nós somos deuses, mas somos pequenos diante da grandeza do universo. Não deixemos que o orgulho tome conta do nosso coração. Toda vez que a gente quer agir com impaciência, é porque nós não estamos envaidecidos. Estamos impacientes no trânsito, porque o governo devia cuidar melhor da estrada, do sistema de locomoção dentro da cidade, e aí a gente se aborrece, xinga, fica impaciente, como se isso fosse resolver. Como se fosse um toque de mágica. Basta a presidente da República fazer isso, basta o governador fazer isso, basta o prefeito fazer isso e tudo se resolve. Vá para lá, vá para o lugar dele, você vai ver se é fácil. Nós somos cidadãos, temos que agir. Quando? Na eleição. Vamos ter eleição agora em outubro. Agora, ficar 4 anos lamentando, ou 2, né, porque daqui a 2 anos tem eleição para prefeito, para deputado estadual, não justifica. É porque nós nos achamos. Aí você olha para o ônibus, as pessoas estão igual sardinha na lata dentro do ônibus. E a gente dentro do automóvel com ar-condicionado e reclamando que está demorando. O pessoal que sai de São Paulo para ir para a praia, 6, 7, 8, 10 horas no engarrafamento. E se reclamar, a resposta é simples, é só você ficar em casa. São Paulo, em feriado, você pode andar na Avenida Paulista, que ninguém vai te prender porque não tem ninguém, porque todo mundo saiu. É só você ir para a praia e fica em casa, então, que você não vai ter aborrecimento.
Mas eles já se acostumaram àquele processo de ir para a praia, todo mundo quer ir, na mesma hora. Aí um diz assim, eu vou sair de casa 3 horas da manhã. Outros 3 milhões sintonizam com ele e saem às 3 horas da manhã e engarrafa. Paciência é a ciência da paz, é esperar. Tem uma música que cantava no movimento espírita, que dizia assim, na época da minha avó, só para vocês terem ideia, minha avó se tornou espírita em 1950. Então, na época da minha avó, eu cantava a música assim, ó, tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não te deixes abater, mantém firme a coragem. Saiba que aqui na terra estamos de passagem. Olha só, o amigo Eduardo Maluf, um grande palestrante espírita do estado do Rio de Janeiro, na verdade ele é mineiro, mora no Rio. Certa feita o companheiro me contou que ele é fantástico, porque ele gosta muito da evangelização infantil. Então, quando ele vai na casa espírita, ele faz 2 palestras, uma para as crianças e uma para os adultos. Ele é muito engraçado, as palestras são profundas e ao mesmo tempo cômicas. E aí ele contou que ele parou no sinal de trânsito, com pressa, e de repente veio um garotinho com uma flanelinha na mão para limpar o vidro do carro. Como o sinal de trânsito tem controle de tempo, 30, 29, 28 e tal, já devia estar nos 10, ele falou, se eu deixar ele limpar o vidro, vai atrasar. E eu estou com pressa. Então ele apertou o vidro e o vidro subiu. E aí ele ficou escondido assim, abaixado, para o menino não ver. Mas, mesmo assim, o menino foi lá e bateu no vidro. Aí ele ficou, o menino bateu pela segunda vez. Aí ele baixou o vidro. O menino diz assim, tio, eu só vim lhe agradecer da palestra que o senhor fez ontem na Casa Espírita sobre a paciência. Dizer que deu vontade de entrar, abrir um buraco no chão e entrar. Falou, meu filho, muito obrigado, Deus te abençoe. E ele ficou meditando sobre essa passagem mais de ano, porque ele precisava ainda criar uma intimidade com o tema. O tema exige essa intimidade. Há uns anos atrás, na década de 90, eu trabalhava no Bradesco e passei no concurso do Banestes. Era um banco estatal, eu tinha estabilidade, plano de saúde e uma série de vantagens que eu não tinha no Bradesco. Foi uma grande vitória da minha vida. E então eu fui destacado para trabalhar numa agência do interior. Tudo era muita novidade, muita alegria. Quando eles iam me passando, cada vez que eu descobria um benefício, eu ficava mais encantado com o cargo, auxiliar bancário. Devido à minha experiência como caixa do Bradesco, na primeira oportunidade que teve uma prova para a caixa, eu fiz, fui aprovado. Aí fui, por isso, transferido para uma outra agência que precisava de caixa. E aí começaram os meus tormentos. De imediato, eu me apresentei ao gerente, um homem alto, olhos azuis. Eu estou citando isso porque esse foi um dos motivos que eu tentei explicar aquele problema. Eu disse, me apresentei, ele olhou para mim, aquele olhar de quem diz assim, eu te conheço, não gosto de você. Só faltou dizer isso. E aí começamos. Quando ele ia conversar comigo, aos outros ele falava, chame fulano, por favor.
Quando ele queria conversar comigo, lá da mesa dele, eu era o último caixa da fila. Ele gritava, Aloísio! A agência inteira escutava. Aí eu ia. E aquilo foi me atormentando. Uma ocasião, um cliente que estava com cheque sem fundo para pagar o cheque, eu fui pegar autorização com ele, porque o gerente pode autorizar o pagamento de um cheque sem fundo. Né? Ele tem esse poder, o caixa não. E ele assinou bem no cantinho do cheque. Aí quando eu retornei, o meu colega caixa disse, deixa eu ver esse cheque. A gente tem muita proteção espiritual. Aí eu lhe mostrei o cheque e falou, não pague não. Eu disse, mas ele autorizou, ele falou, quando o cheque voltar, ele vai rasgar esse pedacinho que ele assinou e você que vai pagar esse cheque. E esse cheque vai voltar. Volta lá e segura a ponta do cheque para ele assinar no meio do cheque. Aí, voltei lá e disse para ele, o senhor, por favor, autoriza aqui eu pagar o cheque ou o senhor não autoriza? Não, eu autorizo. O senhor, por favor, assine. Não, eu já assinei, não, o senhor não assinou, não. E segurei a ponta. Aí ele, com raiva, assinou bem no meio, assim. Aí paguei o cheque. 2 dias depois, o cheque voltou. E foi uma hora para ele receber aquele cheque. Então, só para a gente perceber como é que era. E era um sofrimento todas as vezes. Ele vinha, ele reclamava que eu estava lerdo. Uma característica do impaciente é achar as outras pessoas lerdas. É verdade que algumas pessoas são lerdas mesmo. Mas a gente não tem que se incomodar com elas. Você está muito lerdo, falava comigo. E aquilo foi me aborrecendo. Uma das vezes que ele me chamou para conversar educadamente comigo, e passava tudo pela minha cabeça, entre elas, o racismo. Digo, é porque eu sou preto, ele não deve gostar de mim por causa disso. E aí, uma das vezes que ele foi conversar comigo, ele me deu uma bronca, me subiu um caroço aqui e parou aqui na garganta. E aí aquela ânsia de vômito, eu então fui correndo para o banheiro e aí vomitei um pedaço de sangue. Aí eu disse, não dá. Naquela noite, nós tínhamos reunião mediúnica. E o amigo, o espírito José Grosso, se comunicou através de uma médium da nossa casa. E aí, ele, pressentindo, né, o espírito sabe, disse, está tudo bem com você, Luísio? Eu disse, não está não, Zé. Eu não estou aguentando, eu vou pedir demissão do banco. Eu disse, não, mas você está empregado, você tem família. Peça transferência. Eu disse, já pedi, Zé. Faz mais de 1 ano que eu pedi transferência. E a transferência não sai. Ele disse, é porque você precisa desenvolver a sua paciência, meu filho. Quando você estiver paciente o suficiente, sua transferência vai sair. Por agora, tenha paciência. Eu digo, como ter paciência, Zé? Não sei, meu filho, tenha paciência. E aí, o que eu fazia? Eu chegava mais cedo, antes do meu horário, para agradá-lo. E eu chegava e dizia, bom dia, ele disse, só se for para você, que está chegando 20 para as 10. Eu estou aqui desde as 8, e estou assim de serviço. Era assim que ele respondia. Eu digo, também não vou mais cumprimentar, mas não. Um cara grosso. E aí foi passando. Os colegas caixas já estavam acostumados com a situação. O pessoal já via aquela cena, era realmente constrangedora para mim e para ele também, que não percebia a situação. Desse lado, eu tinha uma colega caixa que era da Igreja Católica, da Renovação Carismática. Essa companheira tinha o maior carinho comigo, levava ela, fazia um bolo de fubá, um bolo de milho, que por cima era tipo um pudim, que delícia era aquilo. Então, eu me lembro sempre dela, desse prato, né? E do lado de cá, eu tinha um caixa que era evangélico, da Igreja Batista. Vocês imaginam que situação ali, bem interreligiosa. Um dia eu cheguei de manhã, ele já estava na agência, como sempre, né? Porque o gerente trabalha 2 horas a mais que o caixa.
Não é que ele chegava cedo demais ou eu chegava atrasado, não. É porque era o horário dele. Cheguei meia hora mais cedo, para não ter conversa fiada. Eu fazia de tudo para não dar motivo para ele me chamar a atenção. Passei pela mesa dele, não o cumprimentei, fui para o caixa e comecei a contar o dinheiro. E daí a pouquinho eu ouvi o meu nome, Aloysio. Aquilo chegava a arrepiar na hora. O estômago começava a embrulhar. Tamanha repulsa. Começava a embrulhar. Então, quando ele falou, mas tinha um detalhe, a voz estava diferente. Mas, vem aqui fazendo favor. Nunca ouvi esse fazendo favor, primeira vez. O meu amigo evangélico disse assim, Salmo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Diz o Severino que o Senhor é meu pastor e não me faltará, mas na tradução João Ferreira de Almeida, nada me faltará. Então, Luiz, vá falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem até aquela parte de jantar diante dos meus inimigos e tal, não acontecerá mal algum. Vá declamando o salmo, meu filho, e eu estarei aqui em prece, em oração por você, disse o meu amigo evangélico. E a minha amiga católica falou, olha, usa a oração, Maria passa na frente. Eu, então, imaginei a mãe de Jesus com aquela saia comprida, e eu ali agarrado na saia dela por trás, ela na frente e eu escondido, me protegido na saia dela. Imaginei uma criança diante dela. E aí eu fui fazendo a oração, Maria passa na frente, porque não tem oração espírita para proteger contra esse tipo de situação. Os católicos têm, os evangélicos, então eu usei e fui. Ele cabeça baixa estava, cabeça baixa ficou. E disse para mim de cabeça baixa, senta aí. Aí eu sentei, falei, meu Deus, o que será dessa vez? Aí ele levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos. Ele disse, eu fiquei sabendo que você é espírita. Eu disse, sou. Aí eu pensei, é por isso então. Né? Tem que ter um motivo. Eu disse, sou espírita. Ele disse, a minha esposa, a minha mulher está doente. Você pode aplicar um passe nela? Aí, eu disse, posso. Que passe a gente não nega nem para o pior inimigo, né, gente? Quem é passista sabe disso. Ainda mais que era para a mulher dele, não era para ele. Para ele, eu ia pedir uma outra pessoa para aplicar o passe. Mas para a mulher dele era diferente. Aí eu disse, olha, quando eu sair daqui, terminar o expediente, você me dá o endereço da sua casa que eu passo lá para aplicar o passe da sua esposa. Ele disse, não. Eu gostaria que você aplicasse o passe da minha esposa agora. Eu disse, mas eu estou trabalhando. Como é que eu vou sair daqui para aplicar o passe da sua mulher? Ele disse, quem é o seu chefe que tem o maior poder aqui dentro da agência? Eu disse, você. Ele disse, então, se eu estou dando ordem para você aplicar o passe da minha mulher, você pode ir. O que pode acontecer? Eu não sou o chefe, não sou o gerente, não mando aqui. Se eu mando, você pode sair. Eu disse, você está falando, né? Então eu vou. E aí, quando eu me levantei, ele falou, não, nós vamos, eu vou com você. Até porque, né? E me levou no carrão dele, eu era bancário iniciante, tinha um Fusquinha 79, ele tinha um carrão, nem lembro qual era a marca do carro, mas era um carrão, me botou no carrão dele e fomos. Chegamos na casa dele, um ambiente confortável, a casa muito bem imobiliada, uma casa confortável. Passamos por uma senhora que ele me apresentou, devia ser a secretária da casa, a mulher que cuidava da casa, e fomos até um quarto. Chegando no quarto, uma mulher deitada. A mulher parecia um cadáver, pele e osso. Branquinha como ele, os olhos claros também, mas só osso mesmo, assim, pele e osso. E dormindo, eu estava dormindo.
Ela disse, a minha esposa. Eu então cheguei, próximo à cabeceira da cama, coloquei a mão na testa dela, suavemente, e ela então abriu os olhos e disse, é o senhor Aloísio. Eu disse, sou eu. Você que é amigo do meu marido? Eu disse, se ele faz isso com os amigos, imagino que ele não faria com os inimigos. Eu pensei, né? Eu disse, sim, sou eu que sou. Sou eu. Ela disse, graças a Deus, o senhor veio aplicar um passe em mim? Eu disse, sim. E pedi a ele para fazer a oração. E ele fez uma oração tão sentida, pedindo a Deus que não levasse a companheira dele, que era o amor da vida dele. Apliquei o passe demorado. Quando eu terminei o passe, ela já estava dormindo novamente. Nós saímos do quarto suavemente. Ele disse, ela está com câncer. E a doença cada vez mais avança. Então um amigo disse, chama um espírita para aplicar o passe. E aí eu perguntei na agência, quem que é espírita aqui? Falou, Aloísio. Ele disse, agora temos que voltar para a agência. Ele disse, não, vamos conversar. Eu disse, é porque eu deixei minha marmita lá na agência, que eu levava marmita. Ele disse, que marmita? Que marmita? Nós vamos almoçar. E fomos num restaurante chiquérrimo da cidade, o mais chique. Eu me lembro que no restaurante tinha cebola à milanesa. Eu nunca tinha comido cebola à milanesa. Cebola à milanesa, eu fiquei encantado e tal. Aquela diversidade, né, de coisas. Chique mesmo, deve ter custado uma nota aquele almoço, né? A gente não deve cobrar pelo passe. Foi ele que me convidou, então eu fui, não é que eu estava cobrando. E aí, terminou o almoço, falei, agora vamos voltar para a agência. Ele disse, mas eu preciso conversar uma coisa antes com você. Aí eu disse, tá bom, fique à vontade. Ele disse, eu quero lhe pedir desculpas. Quero lhe pedir perdão. 1 ano e meio infernizando a sua vida. A minha vida é muito dolorida, desde que eu descobri a doença da minha esposa. Há 2 anos eu estou nessa luta. E eu não sei porquê, resolvi descarregar em você. Você me perdoa, meu amigo? E aí, chorando, nós dois nos abraçamos. Ele disse, você continua o passe com a minha esposa? Eu disse, eu continuo, mas só que não pode ser no horário de trabalho, tem que ser fora do horário de expediente. Tá bom. Aí nos dias que se sucederam, eu ia de manhã, passava lá, aplicava o passe, ia para o trabalho. Saía do trabalho, passava lá, aplicava o passe, ia para casa. Fiz isso durante 15 dias. Até que, em uma segunda-feira, eu cheguei para trabalhar. Aí eu já estava muito mais relaxado. Chegava sorrindo, acabou o clima. Cumprimentava ele na frente de todo mundo, para o pessoal saber que agora eu não estava mais humilhado ali. Agora eu era gente importante na agência. Então dizia, fulano, bom dia. E ele dizia, bom dia. E aí as pessoas ficavam, o que aconteceu? E aí eu cheguei um dia para fazer a minha tarefa. A minha colega disse, Aloísio, chegou um telex para você. Na época era telex, uma maquininha, parecia um telefone que escrevia. Nem existe mais. Chegou um telex para você. Aí quando eu olhei o telex, a transferência. Aí ele, todo sem graça, disse, você vai nos deixar. Eu disse, saiu a transferência, mais perto de casa. Ainda não é Guarapari, mas está mais perto. Trabalhar em Vitória para mim é muito importante, que é mais fácil o deslocamento para retornar para Guarapari. E a minha esposa? Eu disse, não se preocupe.
Até sair a transferência, eu vou continuar indo lá. Depois que eu tiver que tomar posse na nova agência, me comprometo a todo fim de semana vir aplicar passe nela. Primeiro fim de semana eu apliquei passe. Quando chegou no segundo fim de semana, eu cheguei na casa, ele não estava. A casa toda um silêncio. E aí eu perguntei à secretária, né, disse, eu posso ir até o quarto aplicar o passe? Você não soube? Eu disse, soube de quê? Ela faleceu. Ela faleceu quinta-feira. O corpo foi enterrado na sexta. Eu disse, meu amigo, como é que está? Assim, não está nada bem. Aí eu fui na agência. Quando ele me viu, parecia uma criança vendo o pai. E olha que ele é mais velho que eu. Me abraçou, chorou. Eu sinto muita falta dela. Como ela está? Ela está bem, está parecendo uma princesa deitada no hospital, na cama de hospital. Já ganhou alguns quilos. A cena que me aparecia. E nos abraçamos. E ficamos um tempinho ali conversando. Depois eu retornei para a Vitória. Há 10 anos atrás, eu levei um grupo de alunos na cidade de Piúma para estudar a vida das mulheres de pescadores. Quando um aluno disse, professor, olha quem encontrei aqui. Um homem alto, branco, olhos claros, barbudo. A barba grande. Ele disse que lhe conhece. Aí ele disse, eu não só conheço, é o meu amigo. Vocês têm diante de vocês um grande professor. E os alunos debochando, nem tanto. Ele disse sim, tanto. Me abraçou e ele disse mais uma vez, você já me perdoou? Eu disse, rapaz, deixa-se para lá, porque eu te amo tanto, Aloísio. Ainda me dói no coração. Eu digo, então, se perdoa. E dei a ele o livro Terapêutica do Perdão. Então, paciência nos leva ao infinito. A paciência nos leva ao caminho da paz. Quando a gente estiver aflito, entreguemos a nossa vida para Jesus, dizendo, Pai nosso que estais na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado o Senhor, seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração com teu reino de bondade, de paz e prosperidade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Nos dá o pão e o caminho do pão espiritual. Cuidai, Senhor, dos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e dor. Auxilia-nos a sermos cristãos e amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Senhor, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja tenha no altar a caridade. E seja feita, Senhor, a sua vontade, o seu amor, assim seja. Muita paz a todos.